Vamos iniciar uma nova série agora. Nós vamos ter algumas reflexões em Eclesiastes. Reflexões no livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, filho de Davi. E nós vamos iniciar com os 3 primeiros versículos deste livro. Capítulo 1, versículos 1 a 3. A palavra de Deus diz assim: Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Até aqui. Vamos conversar um pouquinho. Veja só, Salomão é um homem sábio. Não só sábio, mas um homem com muito conhecimento. Não tinha tido nenhum homem até então com tanto conhecimento e com tanta sabedoria como Salomão. E aqui então ele escreve esse livro. E ele agora inicia com esse comentário. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Nada escapa da vaidade. Ou em outra tradução também fala assim, que grande inutilidade. Tudo é inútil. Tudo é sem sentido. Tudo é sem propósito. Veja, não é um homem ignorante. É um homem sábio. É um homem cheio de conhecimento. Não só conhecimento teológico, mas é um homem que conhecia a natureza, que conhecia as ciências daqueles dias. Era um homem que outros reis e outros sábios viajavam dias, semanas e até meses para ir até ele e encontrar este conhecimento e conversar para receber um pouco da sua sabedoria e ser instruído por este homem. É um homem que recebeu esse dom do próprio Deus. Deus deu isso a ele. E agora ele olha e diz, tudo é vaidade, tudo é inútil, tudo é sem propósito. Por que um homem vai se esforçar tanto, se cansar tanto, se tudo que ele faz é inútil, todo o seu esforço debaixo do sol é inútil? Salomão está mostrando para a gente aqui quão a nossa vida, ela em si mesma, é sem sentido e sem propósito. Muitas vezes, alguns tentam buscar sentido para a sua vida no dinheiro, buscar enriquecer, mas aí passa a viver ao redor disso para ter mais posses, mais propriedades, um outro carro e mostrar para todo mundo que tem isso. Tem gente que nem mostra, vai juntando dinheiro e nunca gasta e vai morrer e não gastou. E isso também é vaidade, porque todo esse dinheiro vai ser depois perdido pelos filhos, pelos netos, e foi inútil todo o seu esforço, porque ele vai para o caixão, seu corpo vai ser comido pelos vermes, e ele não aproveitou disso, e os outros também não souberam valorizar isso. Tudo é vaidade. Aqueles que então buscam o conhecimento em si, como um fim em si mesmo, também é vaidade, porque vão acumular, e nada disso vai mudar quase que nada ao seu redor. Também vão morrer, como outros morreram, e o enterro de um pode ser um pouco diferente do enterro de outro, mas tudo é vaidade, tudo nesta vida é vaidade, tudo realmente passa, e tudo realmente é nada em si mesmo, e não tem um sentido e um propósito em si mesmo. Por isso que ele fala, que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, que se cansa, que se afadiga debaixo do sol. Se nós passarmos a pensar na vida em si, querido, ter o dinheiro ou não ter o dinheiro, ter o conhecimento, seja da física, da química, da matemática, da biologia, ou da música, ou o que for, ou da própria teologia, tudo isso em si mesmo é vaidade. Tudo isso é para você mostrar para alguém ou para você mesmo que você tem algo, que você alcançou algo, mas tudo isso daí é vaidade. Em si mesmo, tudo isso é vaidade. Tudo isso não tem um propósito. Tudo isso, se você um dia estiver na cama, num leito, você vai olhar e se isso for o teu objetivo da vida, tudo isso é vaidade, tudo isso é se cansar, tudo isso é, como ele vai dizer mais à frente, correr atrás do vento. Experimenta correr atrás do vento, vê se você tem algum lucro com isso, ou se você vai alcançar alguma coisa. Nada. Você vai correr atrás da poeira, atrás das folhas que o vento levanta, mas você não vai chegar a lugar algum. O que nós precisamos para esta vida não são coisas, não é o conhecimento em si, não é a sabedoria em si, não é o dinheiro,
não é o poder, não é o conforto, não é o respeito da sociedade, não é um homem digno no meio do local onde você vive, porque tudo isso é vaidade. Em si mesmo, tudo isso é vaidade, tudo isso não tem propósito. Você dizer que foi o melhor advogado que passou pela face da terra, o melhor médico, ou que a comida que você faz não tem igual, ou que a sua família é melhor do que a outra, tudo isso é vaidade. Porque todas as coisas que nós podemos alcançar nesta vida, em si mesmo, elas são vazias, sem propósito, é vaidade, é inútil, não nos leva a lugar algum. Isso nos faz pensar no grande propósito dessa vida. Nós fomos criados para louvar a Deus, engrandecer o nome dEle, estar em comunhão com Ele. Nós somos chamados para engrandecê-lo, nós somos criados para a glória dEle. E o homem só encontra satisfação e propósito quando ele está em comunhão com o seu Criador e está vivendo para a glória dEle. Enquanto nós vivemos para a nossa glória, nós vamos procurar propósito e sentido nas coisas, como disse antes, no dinheiro, no conhecimento desse mundo, na sabedoria deste mundo, nas riquezas deste mundo, no respeito, na dignidade deste mundo. Mas tudo isso é vaidade. O ser humano só se encontra e encontra satisfação e plenitude para sua alma quando encontra de fato o Criador. E o Criador verdadeiro, não o Criador que o ser humano cria. Porque muitos inventam os seus falsos criadores e os seus falsos deuses, e isso também é vaidade. O homem precisa de um encontro verdadeiro e profundo com o verdadeiro Criador. Porque o temor deste Senhor é o princípio de toda sabedoria, de todo conhecimento. É isso que traz propósito para a nossa vida. Até mesmo Salomão, ele agora, olhando para tudo que ele tinha, ele é rei, ele é rico, o homem mais rico dos seus dias, ele é poderoso, ele é respeitado, ele é sábio, ele tem conhecimento, ele tem tudo que você pode imaginar, que colocasse como um objetivo para a sua vida. Não, para minha vida ter sentido, eu quero ter isso ou alcançar isso. Ele alcançou e ele teve isso. E ele olha para tudo isso e fala assim, nada disso faz sentido, tudo isso daí que eu e você poderíamos buscar como um propósito, como um sentido para a nossa vida, tudo isso é vaidade, é correr atrás do vento. Mas o que nós precisamos, queridos, é encontrar o temor do Senhor e viver debaixo do temor de Deus. Porque sem a comunhão com esse Deus Criador, que se revelou a nós na pessoa de Jesus, tudo perde o seu sentido. Então talvez você esteja vivendo neste momento sem um propósito. Talvez para você a vida esteja como essas palavras de Salomão, sem um sentido. Para você, de repente, você está se sentindo como que você passou a tua vida correndo atrás do vento, tentando provar coisas para as pessoas e para você mesmo, para um pai, para uma mãe, para a sociedade. Mas eu te digo, pare de correr atrás do vento e vá ao encontro do Criador. É isso que você precisa, porque só Ele pode dar sentido para a tua vida, propósito para a tua vida. Só Ele pode preencher o vazio da tua alma, porque o vazio da tua alma tem um tamanho, é como uma peça perfeita que tem que se encaixar ali para completar a sua alma, e essa peça perfeita que encaixa para completar a sua alma e dá sentido, propósito existencial, essa peça que falta ali, tem um nome, é Jesus Cristo. Você precisa preencher a tua alma com Jesus Cristo. Não estou dizendo de ser um religioso, mas de fato ter um encontro com esse Jesus e se entregar para o senhorio dele. Aí, estas pequenas coisas que você passou a vida correndo feito um louco e não encontrou sentido nem propósito, você vai ver propósito na sua vida, com elas ou sem elas. Você vai encontrar o verdadeiro propósito da sua vida, que é ser um adorador desse Deus revelado na pessoa de Jesus. Então, pare de correr atrás do vento. Se você está sentindo que a tua vida não tem propósito, se você está sentindo que tudo que você fez até hoje foi vaidade, para provar para você, para os seus pais, para os seus amigos, para a sociedade, alguma coisa, para provar algum valor, você não precisa dessas coisas, você precisa deste que preenche a tua alma, que é Jesus Cristo. E aí então, todas estas coisas vão se encaixar e ter um sentido na sua vida, porque aquele que traz o sentido, que é o sentido e o propósito da nossa vida, te completou, te fez te fez inteiro, e agora você pode sim
olhar para a criação, olhar para a religião, olhar para a família, olhar para os bens, para as riquezas e compreender o papel delas na sua existência. E você vai ter satisfação em viver a cada dia. Você vai acordar e você vai dormir e orar e dizer: obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado por todas as coisas, porque de fato eu não preciso mais viver provando para ninguém que eu sou feliz, ou que eu sou isso, ou que eu sou aquilo, porque de fato encontrei satisfação e alegria no Senhor Jesus Cristo. E agora estou satisfeito comigo e com a vida que eu tenho. Louvado seja o teu santo nome. Viva desta forma. Busque esse Cristo, encontre esse Cristo e você encontrará a verdadeira vida, a vida abundante que só Ele pode te dar. Amém.